Então, galera, hoje eu vou fazer a crítica sobre o filme de faroeste de 1968 chamado A Marca da Forca, filme protagonizado pelo Clint Eastwood e até por causa disso um filme que acabou ganhando bastante destaque. Então, antes da gente continuar com a crítica, obviamente eu tenho que fazer aqueles mesmos avisos, mas que são importantes para o canal, de você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e também deixar aquele like para fortalecer o vídeo. Então vamos lá, galera, vamos falar sobre A Marca da Forca, filme de 1968, que é dirigido pelo Ted Post, que foi, por exemplo, o diretor aí de Magnum Force, né, também protagonizado pelo Clint Eastwood. E eu descobri esse filme, na verdade, de uma maneira bem aleatória, né? Esse filme lançou recentemente, por exemplo, na Amazon Prime Video, e eu tava procurando filmes de faroeste para assistir, tá? E aí eu tinha visto que esse filme tinha acabado de entrar no catálogo do serviço de assinatura. Aí eu fiz, pô, vou assistir. Então, assim, foi realmente super aleatório a forma como eu assisti esse filme. E, ou seja, eu não sabia nada do que se tratava. E o primeiro contato com esse filme é simplesmente sensacional, sabe? Porque a gente. Como que é a história do filme? A história do filme é o seguinte: a gente tem um personagem do Clint Eastwood que ele tá tipo. Ele é meio que um cara que tem um monte de cabeça de gado, né? Ele é o cara da pecuária. E aí ele tá lá de boas andando com o gado dele, com as vacas dele. E aí chega um monte de gente com cavalo, chega assim e fala, pô, você roubou isso e tal. Aí o Clint fala, não, eu paguei, comprei de fulano de tal. Aí fala, não, fulano de tal tá morto, você matou ele, não sei o que, resultado. Basicamente esses caras eram uns justiceiros lá, que supostamente o Clint Eastwood tinha roubado a vaca de um fazendeiro. E aí eles simplesmente acabam fazendo o próprio julgamento da forma deles e prendem o Clint Eastwood e colocam ele na forca para matar o Clint. E aí vão embora, ou seja, eles deixam o Clint lá sufocando. E aí o Clint está pronto para morrer, né? Quando na hora chega um Deus Ex Machina que acaba salvando ele. Só que esse cara, ele era um xerife. E aí ele salva o Clint e coloca o Clint na cadeia. E aí depois, né, a gente acaba descobrindo que de fato o Clint Eastwood não tinha roubado as vacas e que o Clint Eastwood recentemente, né, no passado, era um xerife que tinha se aposentado, mas que volta à ativa e tem como principal objetivo caçar sei lá como é que se chama, esses cowboys que acabaram colocando ele na forca, né? Então ele vai de um a um caçar esse pessoal. Então, assim, essa é a história, sem spoilers aqui, da Marca da Forca. E é uma história muito interessante. Inclusive, assim, os 10 primeiros minutos desse filme são sensacionais, tá? Nossa, sensacionais. Não só a história, mas como o Ted Post consegue colocar tensão nos diálogos, naquilo que está acontecendo, a direção, sabe? Tem um peso. É um filme com uma fotografia muito bonita e ele consegue colocar espaços bem grandes, típicos do western, mas às vezes ele também coloca assim umas câmeras mais fechadas, então ele faz essa coisa muito bem, né, na fotografia. Então, o filme ele começa assim numa tensão absurda e vai crescendo, principalmente quando o Clint ele decide se tornar xerife novamente e quando ele vai atrás, né, dessas pessoas, dos justiceiros sociais, digamos assim, que acabaram colocando ele na forca. E aí é muito legal. Só que o problema, né, a grande questão aqui é que ao passar do tempo, o filme ele vai perdendo um pouco de força, sabe? Então, assim, o começo do filme é muito bom, mas depois o filme vai perdendo cada vez mais força, principalmente por questões que simplesmente não fazem sentido no roteiro. Então, por exemplo, agora eu vou entrar com spoilers, tá? Tem um momento que esses cowboys aí, eles vão fazer uma
Vão fazer tipo uma coisa pra matar o Clint. Tá? Eles vão fazer uma armadilha, essa era a palavra que me fugiu. Eles vão fazer uma armadilha pra matar o Clint. E é uma cena que, obviamente, assim, iria dar certo. Só que por algum motivo que leia-se roteiro, o Clint não morre. O personagem do Clint não morre. Então, é um negócio chato. Tem outras coisas também que o próprio personagem do Clint Eastwood chega um momento que parece que ele não tá nem mais nem aí, sabe? Que ele só quer ficar de boas. A relação do Clint também, o amoroso do Clint, não é muito bem feito, pelo menos na minha opinião. Então, assim, o filme ele vai perdendo um pouco de força, principalmente nessa questão desses vilões, sabe? Eles são muito ruins, eles são muito mal escritos. E além do mais, o seguinte: o Clint deveria ter morrido no meio do filme. Tem uma cena que é simplesmente ridícula. Os caras atiram um monte no Clint, o Clint cai. E aí, assim, eles em vez de ir confirmar que ele, ele morreu, eles voltam. E aí o Clint, sem ajuda de médico nenhum, acaba se recuperando uns dias depois. Então, assim, o filme ele meio que perde uma força, sabe? No meio pro final do filme, o que é uma pena. O filme ele também tem uma questão muito interessante de uma discussão do Clint, que é o xerife, ou seja, ele é a força policial, com o juiz da cidade, né? Ou seja, a força de direito, a questão aí do judiciário. Então você tem esse conflito, mas no final do filme eles meio que deixam isso de lado também. Então ele é um filme difícil de falar, até mesmo se eu gostei ou não, porque eu gostei bastante, bastante da primeira metade do filme, mas depois o filme cai muito. E aí aqui eu até anotei alguns pontos aqui, por isso que eu tô olhando aqui para trás, por exemplo. Ponto interessante é que essa foi a primeira produção da Mel Paso, que é a produtora do Clint Eastwood, que até hoje faz filme, né? Até hoje o Clint tá nativa, né? Recentemente eles lançaram aí o Jurado número 2, que é um filme muito bom, inclusive. Então, a título de curiosidade, esse foi o primeiro filme da Mel Paso. Outra questão que eu anotei aqui, por exemplo, esse filme foi um dos maiores sucessos de bilheteria do ano de 1968, então mostra a força já do Clint Eastwood nessa época, principalmente depois, né? Porque aqui em 1968 ele já tinha feito a trilogia dos dólares, então ele já tinha toda essa imagem, todo esse conhecimento de um cara do faroeste, aquele personagem durão e tudo mais. Então, é mais uma curiosidade. E sobre outras características do filme, eu acho que a atuação do Clint Eastwood é muito boa, ele é de fato o grande destaque do filme, eu não tenho nada para falar quanto a isso. A trilha sonora é uma trilha sonora boa, mas é uma trilha sonora que ela meio que tenta copiar a trilha sonora do Ennio Morricone na trilogia dos dólares. Então, assim, ela é boa, mas às vezes falta um pouco de originalidade, sabe? Às vezes você percebe claramente com a tentativa de cópia, mas de qualquer forma é uma trilha sonora boa. Então, essa foi a minha crítica sobre A Marca da Forca, para fechar aqui com a nota 7 de 10. É um bom filme, se você gosta de western, você vai gostar desse filme. Ele está disponível no Amazon Prime Video no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é o dia 24 de abril, então assim, eu não sei se no futuro ele não vai estar mais disponível. Mas hoje ele está disponível, então qualquer pessoa pode assistir a qualquer momento se tiver a Amazon Prime. Então é isso. Filme nota 7 é um bom filme, nada espetacular, principalmente para quem gosta de western. Então, essa foi mais uma crítica aqui, galera, no Memórias de Cinema. Mais uma vez eu tenho que fazer o aviso para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixa o like no vídeo, é muito importante o like para mais pessoas poderem assistir aqui ao canal e o canal ficar cada vez maior. Então, muito obrigado, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima aí. Tchau!